de Portugal não tem condições para diagnosticar a nova variante da Creutzfeldt-Jakob, a equivalente humana da doença das vacas loucas. A afirmação foi feita por especialistas em neurologia. Apesar de ainda não ser verificado em Portugal nenhum caso da nova variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, que é transmitida por carne de vaca contaminada por BSE, o nosso país não dispõe de meios de diagnóstico adequados para detectar a doença. A acusação partiu de especialistas em neurologia. Esse material que é necessário é muito simples, não tem nada de sofisticado. O que custa mais caro é um autoclave. Houve uma total disponibilidade para que o laboratório fosse apetrechado com aquilo que é o equipamento indispensável ao seguimento adequado destes casos. Defesas da Ministra da Saúde, que afirma que a norma que torna obrigatória a notificação dos serviços hospitalares é suficiente. Mas há mais. Ainda hoje, o Diretor-Geral da Veterinária afirmou ao Diário Económico que o Ministério da Agricultura terá alegadamente queimado milhares de documentos importantes sobre a BSE. Tudo se passou em 1993, sob a tutela de Arlindo Cunha. O ex-ministro recusou-se a comentar esta notícia. Um morto e um ferido grave nas obras de construção de um viaduto da autoestrada para o Algarve. O acidente aconteceu esta manhã, quando um carril da construção do viaduto se partiu. Não se sabe ainda se o acidente que causou a morte a um operário e feriu um outro gravemente terá sido causado por falha humana ou mecânica. A Engil, empresa responsável pela obra, já ordenou, entretanto, a abertura de um inquérito. O Coliseu de Lisboa assistiu esta noite ao primeiro comício da pré-campanha autárquica. Ferreira do Amaral, candidato da coligação PSD-PP, fez um discurso arrasador para o seu rival na corrida à Câmara, o atual presidente João Soares. O ex-ministro das Obras Públicas acusou Soares de usar o cargo apenas como trampolim para outras ambições políticas. Com Marcelo Rebelo de Sousa presente, mas sem Manuel Monteiro, e um coliseu com algumas clareiras. Este é o cenário para Ferreira do Amaral lançar o seu mais violento ataque a João Soares. Minhas senhoras e meus senhores, daqui lanço um apelo. Quem tenha meramente ambições de carreira política pessoal, que deixe de uma vez por todas de querer fazer um estágio na Câmara de Lisboa. Lisboa não precisa de estagiários, Lisboa precisa de presidentes. E presidente Ferreira do Amaral acredita que vai ser daqui a 2 meses, com a promessa de tornar Lisboa numa cidade normal para pessoas normais. O Partido Socialista já tem perguntas prontas para o referendo sobre a regionalização. Esta noite a Comissão Política deu sim aos 2 referendos que, na opinião dos socialistas, deverão ser votados em conjunto no dia 25 de abril de 1998. Concorda com a instituição em concreto das regiões administrativas? E a segunda pergunta, concorda com a sua região administrativa criada na sua área de recenseamento? Quanto ao referendo sobre a União Europeia, o PS vai apresentar um projeto de lei amanhã em Conselho de Ministros, mas sobre a aprovação do Orçamento de Estado ainda está tudo por definir. Vamos esperar que haja responsabilidade de todos os grupos parlamentares. Para nós, o que é mais importante do que a data é, de facto, que o orçamento, que é um instrumento indispensável para a estabilidade do país, venha a ser aprovado. Uma esperança socialista, a ver vamos se a oposição vai ou não na conversa. Mas a noite socialista ficou também marcada por uma outra novidade. Manuel Maria Carrilho e Jorge Coelho anunciaram a criação de uma nova estrutura no partido, um Comitê Cultura que já tem projetos para curto prazo. As iniciativas amadrinhadas pelos 2 ministros passam pela realização de um fórum de debates e um encontro nacional de autárquicos socialistas ligados à cultura. Iniciativas que pretendem retomar o espírito dos Estados Gerais. Protestos e confusão no início da construção do aterro sanitário do Val do Minho. A população decidiu protestar contra a construção do aterro e cortou a estrada que liga Viana do Castelo a Valença. A GNR foi chamada a intervir para tentar controlar os descontentamentos dos populares e uma mulher acabou por ter de ser hospitalizada em consequência do conflito que então se gerou. Para já, a Câmara de Valença decidiu pedir uma providência cautelar para suspender a construção do aterro. O Estado
espanhol foi condenado pelo Supremo Tribunal a pagar indenizações às vítimas de envenenamento por óleo alimentar contaminado. O caso ocorreu em 1981 e causou a morte a 435 pessoas. Diversas centenas ficaram também afetadas por problemas de saúde. Agora a Justiça Espanhola concluiu que o Estado é, em última análise, o responsável por esta tragédia. O Supremo Tribunal considerou que houve negligência por parte das autoridades no controle da fraude que conduziu às intoxicações alimentares. E por cá, a Assembleia da República estabeleceu hoje novas regras relativas à lei da adoção. Tudo para ver na síntese da atualidade. A Assembleia da República aprovou nova lei da adoção. Novas regras jurídicas que pretendem tornar o processo de adoção mais rápido. Uma das novidades desta nova lei é a possibilidade do Tribunal atribuir a criança ao casal candidato antes do processo judicial estar concluído. Ainda nesta nova lei alarga-se a idade para adotar crianças a pessoas com 60 anos e cria-se uma nova figura, o tutor, que fica com o poder paternal da criança enquanto o processo decorre. Em Évora, um estranho caso. Um jovem estrangeiro foi vítima de uma explosão que o matou de imediato. Segundo testemunhos populares, o jovem de 17 anos passeava de bicicleta. Quando se verificou uma forte explosão, foi ouvida a quilómetros do local onde ocorreu. Outro tema, António Guterres considera que Manuel Monteiro tem tido um comportamento de Estado no que respeita a Angola e à decisão do governo de Eduardo dos Santos em viabilizar as jornadas mistas PP-UNITA. O líder dos populares terá um encontro com Guterres amanhã e até lá o silêncio é a regra do primeiro-ministro. Em França, um trágico acidente de viação causou 11 mortos e 27 feridos. Um autocarro com 47 turistas marroquinos que faziam uma excursão de Casablanca para Paris despistou-se e caiu de uma ponte no sul de França. Ao que tudo indica, a causa do acidente terá sido o arrebentamento de um pneu. Águas internacionais ao largo da costa africana vão continuar sob a dependência do Comando Militar Português da NATO. Este resultado foi obtido depois de mais de 9 meses de negociações entre Portugal e Espanha. Ministros dos Negócios Estrangeiros dos 15 assinaram hoje o novo tratado da União Europeia que substitui o de Maastricht. A cerimónia decorreu no Palácio Real de Amsterdão, sob o olhar atento da Rainha Beatriz. Enquanto isso, João Paulo II está no Rio de Janeiro para visita papal de 4 dias ao Brasil. A polícia carioca pôs em marcha uma gigantesca operação para garantir a segurança de João Paulo II. No domingo terá lugar uma missa papal. Esse vai ser o culminar de uma visita que pretende promover a família. E agora, se me permite, vou-lhe dar música do guitarrista Mário Delgado e do saxofonista Carlos Martins. Vale a pena ouvir. A música e os músicos portugueses a darem o tom de despedida a esta edição do Ponto Final. Eu regresso amanhã, espero por si, ao fim da noite.